Olá, gente. Vamos lá. Vocês não vão conseguir ver a minha carinha porque eu lembrei que simplesmente não consigo gravar pelo celular no Google Meet. E eu estou sem computador por enquanto, como vocês lembram, creio eu. E eu ainda estou sem meu computador, então eu estava sem aula de curativo, mas eu montei uma aula todinha do zero de novo, para eu não ter que postergar mais essa aula, porque já era para eu ter dado há algumas semanas. Espero que vocês consigam compreender bem. Se caso vocês não conseguirem compreender, vocês me mandem mensagem que das 8 às 10 horas eu vou estar disponível para responder a mensagem de vocês, tá bom? Vamos lá. Então hoje eu vou falar sobre curativo, que vai ser o adendo daquela última aula, tá? Eu vou relembrar várias vezes aquela última aula sobre feridas, tá bom? Então vamos lá. Então, o que é um curativo? Primeiro, né? Antes de nós fazermos um curativo, a gente tem que lembrar qual que é a finalidade dele para saber qual é a melhor forma para fazer. Então, o curativo é um meio terapêutico para a limpeza e proteção da ferida. Aqui está a fonte que eu peguei. O curativo tem, portanto, como finalidade limpar a ferida, promover a cicatrização, eliminando fatores que possam retardá-la, tratar e prevenir infecções, prevenir contaminação exógena, remover corpo estranho, proteger a ferida contra traumas mecânicos, promover é, hemostasia, fazer desbridamento mecânico e remover tecidos necróticos, reduzir edemas, drenar e ou absorver secreções e exudatos inflamatórios, diminuir a dor, manter a umidade da ferida, fornecer isolamento térmico, dar conforto psicológico ao paciente, diminuir a intensidade da dor e limitar a movimentação em torno da ferida. Então, tudo isso daqui é a finalidade, todas essas daqui são as finalidades do porquê fazer um curativo, né? Tem umas que se encaixam em mais tipos, tem alguns tipos de ferida que se encaixam em mais tipos dessas descrições, dessas finalidades, mas tem outros que às vezes é só para uma ou outra dessas finalidades. Mas é para tudo isso daqui que serve um curativo, quando vocês forem fazer. E aí nós temos os tipos de curativos, né? Temos vários tipos de curativo. Nós utilizamos mais um tipo específico, mas vocês vão ver agora que tem vários outros tipos. Então, primeiro nós vamos falar do semioclusivo, porque quando nós pensamos em curativo, a maioria das vezes nós pensamos que fazemos curativo oclusivo, mas na verdade, uns 90% das vezes, ele não é o oclusivo, ele é um semi-oclusivo. E o que seria então esse curativo semi-oclusivo? Ele é um curativo absorvente, é utilizado em feridas cirúrgicas, drenos e feridas exudativas. Então, mais ou menos nas feridas que nós mais vamos utilizar. Os curativos semi-oclusivos isolam o ferimento de forma que permite a respiração da pele por contato com o ar. É utilizado em caso de pequenos sangramentos ou secreções que são absorvidas pelo curativo. Né? Então, esse daqui é esse curativo que nós mais utilizamos, principalmente em pronto-socorro, em clínica médica. Vamos lá agora para o próximo. Agora, o curativo oclusivo, que é o mais famoso, que nós falamos que mais fazemos, mas vocês vão ver que nem sempre é esse curativo que nós fazemos. Então, no curativo oclusivo, ele não permite a entrada de ar ou fluidos. Atua como barreira mecânica, impedindo a perda de fluidos. Também promove o isolamento térmico e veda a ferida, para impedir enfisemas e formação de crosta. É utilizado quando não se deve ter contato entre a ferida e o ar, evitando a possibilidade de infecção por bactéria e fungos. Bactérias e fungos. Então esse daqui ele é muito menos utilizado. É quase raro vocês verem esse tipo de curativo, principalmente para auxiliar ou técnico de enfermagem fazer. Pode até ser que vocês veem, mas geralmente quem faz é enfermeiro ou vamos supor que seja um técnico mais qualificado de curativo, mas a maioria das vezes o auxiliar não faz esse tipo de curativo, tá bom? Porque você precisa ter um conhecimento muito a fundo de como ele deve ser feito.
tá? Não que vocês não sejam aptos. Pode até ser aptos, porém, vocês precisam fazer um estudo mais a fundo para conseguir fazer esse curativo da forma correta. E agora nós temos o curativo compressivo. Indicado para reduzir o fluxo sanguíneo, tem a função de conter sangramento por pressão entre o curativo e a pele. Somente após o controle sobre a hemorragia é possível que o ferimento seja tratado e receba os cuidados e curativos específicos necessários. Então, esse curativo é para toda vez que eu tiver aquele sangramento excessivo, vai ser realizado esse tipo. Peguei esse modelinho aqui que eu achei ele interessante, né? De repente, quem sabe se vocês precisarem, vocês podem utilizar deste modelo. Próximo tipo. Na verdade, esse daqui não chega nem a ser um tipo, né? Porque é um curativo aberto, então no caso é o não curativo, nenhuma ferida. Mas se vocês olharem, essa pele, ela tá bem brilhante. Então aqui, o que pode ser passado é um Dersane. Dersane você pode passar para quase tudo, né? Então, nesse caso, essa ferida é uma ferida limpa. No caso dessa ferida que está aqui, que eu coloquei na imagem, essa imagem que eu coloquei para vocês, ela é uma ferida limpa. E aí ela vai só manter aberta, não precisa fechar, para a ferida conseguir respirar e cicatrizar mais rápido. E geralmente é realizado em ferimentos que não há necessidade de serem ocluídos. O maior exemplo desse é a sutura. A sutura geralmente só é ocluída ali no momento. Muitas vezes o médico faz a sutura, pode ser que ele faça em um centro cirúrgico, se for, por exemplo, uma cesárea, ou possa ser que seja em pronto-socorro, se for através de uma lesão, um FCC, por exemplo. E aí ele só pede para ocluir ali no momento, principalmente quando o paciente ainda estiver intra-hospitalar, muitas vezes eles pedem para ocluir, mas no dia seguinte já pode manter aberto e a gente indica lavar com bastante água e sabão para essa ferida manter limpa o máximo de vezes possível e esperar ela cicatrizar dentro do prazo definido, que geralmente é entre 7 e 10 dias. Depende das feridas, né? Porque tem umas que demoram um pouquinho mais. Depende da ferida ali, se for uma cesárea, pode ser que o médico pede até 14 dias para tirar o ponto, mas geralmente é de 7 a 10 dias. Quem vai determinar o tempo é o médico. Agora nós temos, ainda falando de tipos de curativo, nós ainda temos outros dois subtópicos, né? Que é como eles são divididos. Então, eles são divididos em primário e secundário. Mas aqui falando sobre proteção, tá? Películas de proteção que nós vamos utilizar. Então, a película primária é utilizada em contato direto com o tecido lesado. Aí eu trouxe aqui de exemplo para vocês o rayon, né? Porque o rayon, ele é uma película de curativo primário. Ele vai diretamente em cima da pele. A gaze, ela também pode ser primária. Porém, a gaze, ela também pode ser secundária, depende do tipo da lesão. Aqui no secundário, ó, coloca sobre o curativo primário. E eu trouxe de exemplo a atadura. Mas muitas vezes a gaze a gente utiliza, né? Coloca a gaze e depois só coloca o microporo em cima. E aí ele deixa de ser um primário se ele tem um rayon por baixo e passa a ser secundário. Ou se caso não tiver rayon, você só colocar a gaze por cima, ele é só primário mesmo. Tá bom? A gaze pode ser utilizada com essas duas finalidades. Até a atadura, né? Tem pessoas que às vezes nem colocam a gaze, só colocam a atadura direto, mas a atadura, o indicado dela é para ser secundário e não primário, tá? E aí agora vamos falar um pouquinho sobre substâncias. Deixa eu só dar um pause aqui na aula um pouquinho para eu respirar. Voltei, deixa eu só ver que está gravando. Tá. Então agora falando sobre mecanismo de ação, né? O que nós podemos utilizar para a lesão. Eu trouxe aqui primeiro o hidrogel. A ação dele mantém o meio úmido, promove desbridamento autolítico, estimula cicatrização, indicado para remoção de crostas e tecidos desvitalizados de feridas abertas. Então, no caso do hidrogel, nós temos que tomar muito cuidado na hora de utilizar, lembrando que ele vai promover esse desbridamento. Então, se eu colocar em uma ferida que não precisa de desbridamento, eu vou acabar piorando essa lesão. Então, o hidrogel é indicado principalmente quando ele está prescrito. A maioria dos que eu vou falar aqui, ele tem que estar prescrito.
Mas vamos supor que eu tenha lá o hidrogel e eu estou na dúvida se eu posso utilizar ou não. Se não tiver tecido desvitalizado, evita utilizar. E mesmo, lembra o que eu mostrei para vocês lá naquelas feridas, né? Tem locais para eu utilizar, porque pode ser que eu só tenha a crosta, a borda com uma crosta ali com um tecido desvitalizado. Somente a borda da lesão é onde eu vou passar essa pomada, que ela ela é em forma de gel. Então, eu só vou passar nessa borda e no meio, no centro, eu vou passar o que for necessário para recuperar o centro da ferida e não o hidrogel. Vamos lá agora para a próxima. Agora nós temos o alginato de cálcio. Eu trouxe aqui os modelinhos do alginato, né? Eu trouxe o mecanismo de ação dele e também trouxe esse pedacinho que parece uma gaze. Esse pedacinho que parece uma gaze é exatamente o alginato de cálcio. E aí vocês podem encontrar ele ou nessa gaze só, ou vocês também podem encontrar um curativo que já vem pronto. Você só vai colar em cima da lesão. Tem vários outros que eu vou falar que tem esse mesmo formato. Em outros tem a foto para vocês verem mais ou menos como que ele é. Ele é um quadradinho que vem já com a fita que você vai colar, ele já vem tudo pronto. Esse quadrado é onde que a lesão ela tem que ficar. Então, eu tenho que mensurar o tamanho da lesão antes de eu colocar, porque se for uma lesão muito grande, o alginato ele não vai pegar toda a lesão, ele só vai pegar uma parte. Então, você tem que fazer a mensuração e utilizar o tamanho adequado. Ele tem outros tamanhos também, tá? E geralmente ele já vem pronto, é só fazer a limpeza da ferida e depois colocar o alginato. Então, qual que é a ação dele? Ele auxilia no desbridamento, tem alta capacidade de absorção, ele forma um gel que mantém o meio úmido. Eu trouxe depois uma foto, uma imagem que mostra mais ou menos como que fica essas películas. No final do slide eu vou mostrar para vocês. Ele forma um gel que mantém o meio úmido. Ele induz a hemostasia. Ele é indicado para feridas abertas, sangrando, altamente exudativas, com ou sem infecção. Em feridas com meio ou alto vazamento de líquidos, são utilizados os curativos alginatos, que são feitos de algas marinhas capazes de interagir com a pele, resultando na produção desse gel, de um gel hidrofílico. Cortou um pouquinho aqui a imagem, mas é hidrofílico que está escrito aqui, tá? Então, quando vai soltando esse exudato que está na ferida, ele vai formando tipo um gel mesmo. Esse gel é o que vai manter o meio úmido até o tempo indicado para fazer a troca desse gel, tá? Desse alginato de cálcio. E aqui também tem o mecanismo de ação, né? Eu coloquei aqui uma foto de uma lesão. Aí essa lesão, colocaram em cima esse alginato de cálcio, ele vai fazer uma troca iônica entre o curativo e a ferida, né? Então ali nós temos o cálcio e temos o sódio. Ele vai fazer essa troca e depois que ele fizer a troca do cálcio com sódio, que vai ser ele vai sugar o exudato para esse curativo, ele vai promover a homeostasia, a absorção do exudato e gelificação do curativo. Aí vai subir toda essa secreção e vai formar esse gelzinho, que foi o que eu comentei com vocês. Agora aqui nós temos a placa de hidrocoloide. Essa placa de hidrocoloide ela é um pouco mais conhecida. Vocês vão ver que nos hospitais usa muito ela, usa bastante. Porém, não são todos os hospitais que têm. Mas, dos mecanismos de ação, dos produtos utilizados, ela é uma das que vocês mais vão encontrar. Fora o AGE, né, que é o mais em conta. Mas fora o AGE, creio eu que a placa de hidrocoloide é o que vocês mais encontram para fazer tratamento de feridas, tá? De lesão. Então, o mecanismo de ação dela absorve exudatos, mantém o pH ácido e o meio úmido, estimula o desbridamento autolítico e a angiogênese, protege terminações nervosas, indicado para tratamento de feridas abertas, não infectadas e pouco exudativas, tá? Lembrem disso, pouco exudativas.
Os curativos hidrocoloides podem ser utilizados por até 7 dias, sem necessidade da remoção, são capazes de isolar a pele do ambiente externo, sem permitir a perda de calor e mantém a umidade no local, o que catalisa a cicatrização. Tá? Então, ele você vai colar lá, e é muito indicado também em lesões de primeiro estágio, antes de abrir uma ferida. É colocado bastante placa de hidrocoloide para promover a hidratação dessa lesão, né, que está no primeiro estágio ali. O primeiro estágio é só a vermelhidão, então ele vai promover a hidratação daquela vermelhidão e vai ajudar a não abrir esse local. Vai ajudar principalmente no cisalhamento, porque às vezes na hora de você mudar o paciente de decúbito, acontece o cisalhamento. Se é gaze que tá ali, a gaze ela machuca, ela ajuda a machucar mais. E o hidrocoloide, por ele é como se fosse uma almofadinha, ele não machuca. Eu tenho um modelo de hidrocoloide, quando nós formos fazer a nossa aula prática, eu vou levar para vocês olharem como que ele é. Não sei se vocês já viram, mas ele tem de vários tamanhos. Tem grande, tem pequeno. Ele tem do formato da região sacral. Ou se for muito grande, vocês também podem cortar para colocar aonde precisa colocar, tá? Pode ser tanto pequeno quanto grande. O indicado é ser o tamanho específico da ferida, mas muitas vezes a ferida é muito grande e ele não cabe, ou ela é muito pequena e o tamanho que eu tenho é muito grande. Pode cortar, mas o indicado é você pegar um tamanho correto para não ter que ficar cortando toda hora, tá? Agora aqui. Eu vou beber um pouquinho mais de água. Esperem só mais um minutinho, já volto. Voltei. Agora vamos falar um pouquinho da papaina. A papaina, a ação dela, ela provoca a dissociação das moléculas de proteína, resultando em desbridamento químico, bactericida e bacteriostático. Estimula a força têncil das cicatrizes, acelera o processo de cicatrização, indicado para tratamento de feridas abertas e desbridamento de tecido desvitalizado. Essa daqui eu acho que eu cheguei até a comentar na nossa última aula, né? Como que a papaina ela funciona mais ou menos. A papaina, ela tem que, o mesmo caso do hidrogel, tem que tomar bastante cuidado quando for utilizar. Não são todos os tecidos que nós podemos utilizar a papaina, por isso que é tão importante entender um pouquinho de tipos de tecido antes de fazer qualquer tipo de curativo. Por isso que não tem como eu fazer uma aula sem fazer a outra, porque se vocês não entenderem como que funciona cada tipo de cicatrização e cada tipo de tecido, vocês podem acabar agravando essa lesão. Por exemplo, se eu colocar papaina em um tecido de granulação, eu vou simplesmente acabar com esse tecido e eu vou piorar a lesão desse paciente. Então, antes de eu utilizar a papaina, geralmente ela tem que ser por prescrição médica, tá? Mas vamos supor que eu tenho ali uma lesão, eu não tenho um médico no local, não tem nada prescrito e eu tô na dúvida se eu utilizo papaina ou não. Na dúvida, é melhor não utilizar. Tá? Se você não tem como ali no momento perguntar para o enfermeiro, perguntar para o médico, é melhor evitar de usar para não piorar essa lesão. Agora aqui, vamos falar um pouquinho de gase não aderente e não impregnada. Essa gase não aderente, existe a gase mesmo não aderente, né? Você pode comprar na farmácia. Muito difícil vocês olharem e ver essa gase em hospitais, a não ser em hospitais de ponta, né? Se vocês forem trabalhar no Oswaldo Cruz, em Albert Einstein, Sírio-Libanês, enfim, pode ser que lá vocês encontrem essa gase não aderente. Por aqui, nos hospitais que nós estamos mais acostumados, é bem difícil. O que vocês encontram geralmente, que nem sempre também encontram, mas o que mais é utilizado é o rayon. E para que ela serve, né? Ela protege a ferida, preserva o tecido de granulação, evita a aderência ao leito da ferida, né, o que é diferente da gaze, né, quando você tira a gaze, muitas vezes a gaze ela leva todo aquele processo de cicatrização que o seu corpo demorou 24 horas para fazer, e aí você vai lá e tira a gaze, você vai tirar todo esse processo que o seu corpo fez o trabalho. Então, a gaze não aderente, ela ajuda muito a não perder esse trabalho do seu organismo. Ela é indicada para quando há necessidade de evitar a aderência do curativo ao leito da ferida, resultando em uma troca sem dor e com proteção do tecido e na cobertura primária
na ferida aberta. É isso. Ela é muito boa. A gase não aderente, o rayon, ele é bastante utilizado. E esse daqui você pode utilizar sempre, não precisa de prescrição médica. Se tiver, pode utilizar na maioria das lesões. Claro que quando tem indicações, tem momentos que você não precisa utilizar. Por exemplo, em uma lesão, eu vou até voltar aqui para vocês darem uma olhadinha. Eu tenho esse tipo aqui, essa ferida, ela tá não tá com nenhum tipo de secreção, não tá exudativa, ela tá limpa, seca. Se eu for cobrir, vamos supor que o médico acabou de fazer essa lesão, ele pediu um curativo por 24 horas. Eu não preciso utilizar aqui nessa ferida, porque ela não tá exudativa, então não tem a necessidade. Eu vou gastar um material à toa que eu poderia estar utilizando para um outro paciente. Agora, não tem mais ferida aqui. Depois eu mostro uma outra lesão que seria mais indicado utilizar, tá? Escoriação pode utilizar, né, para não grudar na hora de tirar, mas essa escoriação aqui tá bem pouquinho. Depois eu vou mostrar umas melhores. Então, certo. Então, agora, curativo absorvente com prata. Ação: promove meio úmido, ideal para processo de cicatrização, não adere na ferida, é fácil de aplicar e retirar, tem, desculpa, tem efetividade antimicrobiana por até 7 dias. Esses curativos que tá escrito que é por até 7 dias, eu vou deixar ele lá, tá? Eu não preciso ficar tirando. Ou eu vou tirar quando ele estiver muito cheio, como por exemplo, esse com prata, esse absorvente com prata, você vai conseguir ver que ele mesmo ele desgruda sozinho quando ele está muito cheio. Ou eu vou tirar quando ele não tiver mais ação, a mesma coisa da placa de hidrocoloide, ela mesma vai começar a sair sozinha, ela vai começar a desgrudar. Ou eu deixo ele lá. Já faz 7 dias ele não saiu. Aí sim eu vou lá e tiro. Mas eu não preciso tirar, por exemplo, com 3 ou 4 dias. É para deixar ele lá, porque quanto mais tempo, melhor é a ação dele. Porém, até 7 dias. São curativos que é bom você sempre identificar na hora que você coloca. Porque para a pessoa ter essa noção de quando que for colocado o curativo, tá? Tanto esse quanto a placa de hidrocoloide. E esse daqui é a mesma coisa que eu falei do alginato, eu acho. Deixa eu olhar aqui para não esquecer e não falar besteira. É a mesma coisa do alginato de cálcio. Ele pode vir ou assim, mas assim é raro vocês encontrarem. Geralmente ele vem tudo junto já com uma película. Você já vai colocar o curativo todinho na ferida. Você não precisa colocar gaze depois e atadura. Já vem pronto. Você só vai colar na ferida, tá? Na lesão. Indicado para feridas de espessura parcial a total, infectadas, não infectadas, úlceras venosas e áreas doadoras de enxerto, tá bom? Então, aqui são os locais onde você pode utilizar o absorvente com prata. Lembrando que ele já vem pronto, tá? Você não vai utilizar ele como, por exemplo, você utiliza o rayon. Ele já tá todo pronto, é só você colar e é isso, esperar dar o tempo de retirar. Ácidos graxos essenciais, esse daqui eu não preciso nem falar muito, né? Que acho que vocês conhecem bastante, é o AGE, ou popularmente conhecido como Dersane. Qual que é a ação dele? Ele protege, hidrata o leito da ferida, restaura a pele na formação de tecido de granulação. Então, ele vai estimular esse tecido de granulação. Indicado para feridas em fase de granulação, sem infecção. Prevenção e tratamento de úlcera por pressão, que aqui a gente já não utiliza mais esse termo, tá? Desculpa, eu não me atentei para retirar esse termo aqui. É lesão por pressão. De graus 1, 2 e 3. Tratamento de feridas crônicas ou agudas na ausência de processos infecciosos. Então, ele pode ser utilizado em todos esses casos, lembrando que, na verdade, a maior ação dele é a formação do tecido de granulação. Eu até posso utilizar ele nos outros casos? Eu posso, mas eu tenho outros tipos de produtos que ele vai me ajudar muito mais em certos tipos de caso do que eu utilizar o AGE. O AGE em tecido
em lesão com primeira, segunda, com até na primeira, tá, depende do caso, se tiver com muito exudato, ele não vai ajudar muito. Mas se for uma lesão que estiver muito contaminada, o efeito dele vai ser pouco. E ao contrário, ele pode até piorar o caso do paciente. Então, eu indico para vocês muito mais colocar em uma lesão que não está infectada e que só precisa mesmo dessa regeneração tecidual, para não acabar piorando o quadro do paciente, tá? Porque se você fica colocando esse Dersane em ferida muito infectada, ele não vai, a promoção dele em cima da lesão é muito pequena para você continuar tratando só com ele. Vocês, agora que estão em campo de estágio, desculpa, vocês acabaram vendo que o que mais tem é o Dersane. Porém, ele é um dos menos indicados para para as maiores lesões que vocês vão pegar. Por exemplo, lesão por pressão, ele é o que é menos indicado para utilizar, tá? Agora, o carvão ativado. Carvão ativado também é conhecido, ele vocês vão ver bastante, tem um pouco de controvérsias, ele já tá caindo um pouco por terra, não são mais todos os casos que utiliza. Aqui eu trouxe ele nesse tipo pomada aqui, mas vocês vão encontrar ele em outros tipos, tá? Só que esse daqui ele é grande, dentro dele é estéreo, então quando vocês forem utilizar, vocês vão pegar ele de forma estéreo, depois eu vou falar para vocês como que é um pouco mais para frente, mas toda vez que vocês forem fazer o uso desse tipo aqui de pote, ele tem que ser de forma estéreo, tá? Aí se for pomada, você vai ver qual que é o tipo da lesão para ter certeza se você faz estéreo ou se pode fazer não estéreo. Então, carvão ativado, a ação dele. Absorção bactericida e desodorizante. Indicado para feridas exudativas, limpas ou infectadas, crônicas ou agudas, superficiais ou profundas, e com odor desagradável, como carcinomas fúngicos, feridas ulcerativas traumáticas e deiscências cirúrgicas. Se vocês não lembrarem dessas terminologias, lá na aula de feridas eu abordei todas essas, tá? Então, esse daqui eu posso utilizar nesses casos. O caso que é mais utilizado é em queimadura, porém, foi o que eu falei, tá caindo um pouco por terra. Não são mais todos os médicos que indicam a sulfadiazina de prata. No caso de queimadura, tá bom? E aqui ele tá em pomada. Aqui esse outro, eles têm alguns tipos de formato, né? Nem todos só tem esse formato aqui. Por exemplo, a papaina, eu tenho ela em outros formatos. Alginato de cálcio também, eu falei que eu tenho outros formatos. O hidrogel também eu tenho outros formatos. Eu trouxe o que vocês mais vão ver, mas existe outros formatos, tá? Então aqui eu falei ele em um absorvente, ele já vem um curativo pronto, nesse caso. Agora, nesse outro caso aqui, não. Aqui ele tá em pomada. Ou, nesse caso aqui não é nem pomada, nesse caso aqui é creme. Então, no caso do creme, eu preciso pegar esse creme e passar no local. Mas tem muitos locais que já não é mais utilizado, tá? Mas também sempre vai estar prescrito a sulfadiazina de prata. Toda vez que vocês forem utilizar, ela está prescrita, tá? E se usa ainda um pouquinho, mas nem tanto mais, em queimadura. Agora, a pasta de hidrocoloide, a mesma coisa que eu falei, né? Formatos diferentes, tá? A mesma coisa da placa de hidrocoloide, agora que eu vou falar da pasta de hidrocoloide. A ação dela: interage com o exudato da ferida, formando um meio úmido que favorece o processo de cicatrização, propiciando o desbridamento autolítico e permitindo a remoção não traumática do curativo, sem danificar os tecidos recém-formados. A mesma coisa também que eu falei sobre o rayon, né? Só que aqui essa pomada, esse gel, essa pomada ele vai formar um gel que não vai deixar grudar o que você colocar ali. Vamos supor que você coloque a gaze como curativo de primeira intenção. Colocou a gaze ali, como curativo primário, desculpa. Colocou a gaze com esse gel embaixo, ele vai proteger essa lesão para quando você retirar a gaze, não tirar a pele junto, tá? Indicado para tratamentos de úlcera de pele exudativas, incluindo feridas profundas. Curativo com hidrofibra.
Agora eu trouxe aqui uma fotinho de como que é essa hidrofibra. Essa daqui é o mesmo caso daqueles outros que eu falei que eles já vêm prontos. Ó, essa primeira camada aqui é uma camada impermeável. Essa camada impermeável lembra do band-aid. O band-aid ele não tem aquela camadinha por cima e no meio dele tem um quadradinho que é onde está a almofadinha que você coloca em cima da lesão. Aqui é a mesma coisa. Essa parte marrom que vocês estão vendo, ela é a fita que vai grudar na pele. A a finalidade dessa parte marrom é só grudar na sua pele, é só aderir na sua pele e ela vai proteger para não molhar as partes de baixo, tá? Por isso que é uma camada impermeável. Não vai molhar as partes de baixo, mas a principal finalidade dela é grudar na sua pele. Você não precisa colocar mais nenhum tipo de fita aqui. E depois ele vem com essa espuma absorvente. Essa espuma absorvente é para onde vai o exudato que a hidrofibra vai tirar. Ele vai subir e vai ficando inchado essa espuma. Por isso que forma esse gel. Ele vai ficando tão cheio que a espuma ela vai ficando pesada, formando esse gel, e aí você vai ver que vai estar na hora já de tirar, de trocar esse curativo, porque essa espuma ela vai ficando muito pesada de tanto gel que forma, tá? Que é o exudato. É o exudato junto com a hidrofibra, tá? A junção dos dois forma esse gel. Então, o curativo com a hidrofibra. Ação. Altamente absorvente, forma um gel macio que interage com o exudato da ferida, mantendo o meio úmido ideal para a cicatrização da ferida. E desbridamento autolítico. Indicado para abrasões, lacerações, queimaduras de segundo grau, úlceras vasculogênicas, isso, feridas cirúrgicas e traumáticas. Então, essa fibra, esse curativo de hidrofibra, ele é indicado para bastante coisa, como por exemplo, para queimadura, né? Só que ele é muito mais caro, então não vai ser todos os lugares que vocês vão encontrar. Eu tentei fazer um levantamento dos que vocês mais vão ver, dos tipos de curativo que vocês mais vão encontrar no hospital. Porque não adianta eu trazer para vocês uma coisa ultra mega é, tecnológica, inovadora, mas vocês não vão encontrar no dia a dia. E não adianta vocês entenderem muito bem como utilizar essas e a que vocês mais vão utilizar vocês não conseguirem entender. Então eu peguei essas que vão ser as que vocês mais vão utilizar mesmo, tá? E como eu não encontrei uma foto, na verdade eu até encontrei, eu só não consegui baixar, porque toda vez que eu ia colar não estava permitindo. Então, como eu não consegui trazer essa imagem para vocês, eu deixei esse vídeo. Ele é bem pequenininho, acho que ele tem 1 minuto e pouquinho. É só mostrando como o rapaz está colando essa hidrofibra em um paciente, em uma lesão de um paciente, tá? Só para vocês terem essa vivência aí. Eu indico, é um vídeo bem curtinho. Aí aqui, ó, esse daqui é essas fibras, né? Esse daqui é da hidrofibra. Essa parte amarela é a parte, essa parte amarela, ela já está com exudato. E aí ela vai ficando inchada, igual tá essa parte aqui mais para baixo. Ó, deixa eu deixar maior para vocês conseguirem ver. Ela vai ficar assim, ó, inchada desse jeito, formando esse gel. Aqui nessa parte é a parte que está começando a entrar em contato com o exudato. E isso daqui acontece não só nesse. Isso daqui também vai acontecer aqui no carvão ativado, no absorção de prata também, tá? No absorvente de prata. E deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui, o alginato de cálcio. Esse daqui também. Ele vai entrar em contato com o exudato e vai formar esse gel, tá? Esses três agem da mesma forma. A hidrocoloide não. Só essas três. Alginato de cálcio, absorvente de prata e hidrofibra. Essas três vão agir dessa forma. Nem todas vão ficar assim desse jeito, mas elas agem da mesma forma, tá? Agora aqui, vamos falar um pouquinho de clorexidinas. As clorexidinas, nós sempre precisamos utilizar elas para realizar a limpeza de uma ferida, né? Só que é importante nós conhecermos a correta,
para não acabarmos piorando essa lesão. Se eu utilizar, por exemplo, uma clorexidina alcoólica em uma lesão aberta, eu vou piorar essa lesão. Por quê? Se eu for jogar álcool em cima de um tecido que o meu organismo ele está tentando vitalizar, eu vou simplesmente matar todos essas células que estão tentando recuperar a lesão. Então eu vou acabar matando elas, piorando a minha regeneração tecidual, a regeneração do meu tecido, porque vai ter que vir outras células para tentar revitalizar esse tecido, porque as outras eu acabei matando. Então eu sempre tenho que entender como que age as clorexidinas antes de utilizar. A mais utilizada para limpeza de ferida é a clorexidina degermante. Ela é como se fosse o sabão, né? E ela você pode utilizar à vontade. Aí nós temos também a clorexidina aquosa. Geralmente nós utilizamos ela em mucosa. Para você não jogar o sabão, você pode utilizar ela para fazer a limpeza de mucosas, mas ela também pode ser jogada na ferida, não tem problema porque ela não arde. A única que eu tenho que sempre lembrar que eu não posso utilizar em uma ferida é alcoólica. Alcoólica eu até posso limpar minha pele com ela, vamos supor que o meu cliente tenha sofrido uma lesão e aí ele tá todo sujo de sangue. Eu já fiz ali a limpeza da minha ferida e agora eu quero limpar em volta esse sangue. A clorexidina alcoólica vai me ajudar a limpar muito mais rápido do que a degermante ou a aquosa. Então eu posso utilizar ela em local que não está aberto, tá? Se o tecido estiver íntegro, eu posso utilizar a alcoólica. Deixa eu parar mais um pouquinho, que eu vou tomar mais uma água e já volto. Vamos lá. Agora voltei. Vamos falar sobre material. Então aqui são materiais que eu vou utilizar para fazer um curativo estéreo. E aí quando que eu sei que o meu curativo ele tem que ser estéreo ou se não estéreo? Toda vez que esse curativo ele estiver infectado, maioria das vezes, 90% das vezes, ele vai ser um curativo não estéreo, porque ele já está infectado. Então, eu não vou levar mais infecção para ele, porque ele já está contaminado. Agora, se for um curativo limpo, se for uma ferida limpa, eu posso pensar em fazer um curativo estéreo, para eu não levar uma infecção para esse curativo. O caso mais comum que vocês vão encontrar é no caso das queimaduras. Geralmente, queimadura é utilizado curativo estéreo, tá? Vocês vão ver bastante gente fazendo não estéreo, mas o mais indicado é fazer estéreo. Por quê? Principalmente se for uma queimadura muito grande. A minha pele, a probabilidade de ela levar infecção para o meu sangue é muito alta. E quando eu tenho uma queimadura, a minha pele ela fica muito fragilizada, principalmente naquele tecido que foi queimado. Então é mais indicado eu fazer um curativo estéreo para eu não levar infecção para aquele tecido que já está danificado, ele já está sensível. Por isso que é mais indicado fazer estéreo, tá? E aí o que eu mais vou utilizar? Eu trouxe esse kit aqui que vem com uma tesoura, vem com pinça e vem com campo fenestrado. O campo fenestrado ou eu posso utilizar ele de duas formas. Se ele tiver um buraco, eu posso colocar no local que vai ser realizado o curativo, só que geralmente esse buraco ele é pequeno, tá? Então, se for uma ferida muito grande, não vai adiantar. Mas eu também posso utilizar esse campo fenestrado para colocar todo o meu material em cima. E aí, eu também vou utilizar a luva estéreo, eu vou utilizar a agulha, para fazer a lavagem com soro. Só que nesse caso, o soro que eu vou utilizar, eu não vou pegar no soro. Eu vou pedir para alguém jogar esse soro para mim enquanto eu tô fazendo o curativo, tá? Porque por mais que o soro dentro ele tá estéreo, mas fora ele não tá estéreo, porque ele já passou por vários outros processos. Então alguém vai jogar esse soro para mim, tá? Uma cubarrim estéreo também, aqui ela não tá estéreo, ela tá aberta, mas essa cubarrinha ela tem que estar estéreo. E uma seringa, mas a seringa fica a critério de vocês. O que eu não coloquei aqui foi gaze, né? Gaze também, para você fazer a limpeza. Todo o material que eu for utilizar para limpar
Por exemplo, se eu for utilizar clorexidine, se eu for utilizar o soro, se eu for utilizar algum tipo de pomada, aí eu vou pedir para alguém pegar para mim e passar. A não ser no caso da sulfadiazina de prata, que eu mesmo posso puxar com a seringa, porque a minha seringa tá estéril, eu vou colocar a seringa dentro daquele pote da sulfadiazina de prata e vou jogar em cima da lesão, tá? Ou eu posso pedir para alguém fazer isso para mim, caso tiver alguma pessoa, lembrando que lá dentro da pomada eu não posso pegar, vamos supor que eu pegue essa seringa e eu passe ela, eu não sugue ela, eu passe mesmo ela dentro do pote do creme de sulfadiazina de prata. E aí eu vou e passo em cima da minha lesão. Eu entro em contato com a minha lesão. Aí eu vi que a quantidade que eu vou precisar de creme é maior do que a quantidade que eu peguei. Aí eu vou lá e passo a mesma seringa dentro do pote. É a mesma coisa de eu pegar comida, pegar com a mão ou com a colher, colocar na boca e depois colocar de novo lá no local. Eu vou acabar contaminando esse pote. E aí, ou eu vou perder esse pote, vou ter que jogar fora, ou se eu fizer um outro curativo, eu vou acabar infectando a outra lesão. Principalmente porque ele vai estar lá dentro, ele vai promover bactérias, fungos, e depois eu vou levar tudo isso para outra ferida. Então sempre tem que tomar muito cuidado na hora de realizar esses curativos, tá? Aqui eu deixei mais uma fonte para caso vocês tiverem curiosidade. Eu deixei algumas fontes espalhadas aqui pelo slide, se vocês quiserem um pouco mais a fundo nesse tema, tá? De curativos. Agora que eu trouxe um pouquinho mais de material que vocês vão utilizar, o soro. Tem algumas lesões que vocês vão escutar bastante falando que tem que ser feito com o soro morno. E é interessante, porque o soro morno, se você jogar o soro frio, vamos entrar de novo na queimadura. Você vai jogar o soro frio, você vai, falando de um termo bem leigo, para vocês conseguirem entender bem, vocês vão acabar assustando aquelas células que estão ali. As células elas vão estar trabalhando para fazer a regeneração desse tecido que foi queimado. E aí, quando você joga o soro frio em cima dele, naquele local ali que está quente, você vai acabar assustando e essas células elas vão se afastar. Quando você joga o soro frio, o soro morno, não frio e não quente, ele morninho, bem morninho, tá? Você acaba ajudando no processo das células de regeneração. Então, tem algumas lesões que os médicos pedem para fazer com soro morno, tá? Principalmente em casos também de queimadura. Aí o que mais que eu utilizo aqui? A atadura. Eu trouxe alguns tipos de fita, porque nós temos muitos tipos de fita, né? Temos esparadrapo, fita crepe, micropor, transpor, deixa eu ver, o filme transparente. Esses são alguns dos que vocês podem utilizar. O que eu tenho que ter em mente na hora de colocar em cima do curativo do meu paciente? Se for atadura, eu posso utilizar uma fita mais grossa para colar, não tem problema. Até porque se essa fita ela for mais grossa, ela vai segurar melhor a atadura. Então eu posso utilizar um esparadrapo, por exemplo. Agora, na pele do meu paciente, se for um idoso principalmente, eu devo evitar. Por quê? Essa fita, como eu falei, ela é muito mais grossa. Então, às vezes, na hora de eu puxar, ela arranca a pele junto. Ou não só isso, na hora mesmo depende do local que for a lesão, na hora do próprio paciente se mexer, ele acaba machucando mais ele do que deveria, se fosse com outro tipo de fita. Agora, essa fita marrom aqui, esse micropor marrom, ou aquele micropor transparente, ou até mesmo o transpor, esse daqui é transpor, tá? Ele tem a mesma finalidade, mas ele é transparente. Esses são películas muito fininhas. Às vezes a pessoa até fala, mas ela não gruda direito. Mas é exatamente por isso, porque se você colocar uma coisa que gruda muito, depende do paciente, ela acaba arrancando a pele junto. Então, na hora de vocês colocarem até a fita, vocês têm que pensar nisso. Se for uma atadura, se você colocar o transpor, dificilmente ele vai grudar, ele vai sair bem rápido. Ou se grudar, vai ser por pouco tempo. Agora, se você colocar na pele, é mais indicado, porque a aderência dele vai ser boa e ele também vai sair com facilidade na hora que for preciso, tá? Então pensem bastante na hora de colocar o tipo de fita que vocês vão colocar em cima de uma lesão.
Agora, esse filme transparente aqui, ele é muito mais indicado para locais que você precisa ver como que tá o processo de cicatrização. Então, eu tô com uma lesão que eu quero ver se ela tá muito exudativa. Eu posso colocar o meu a minha gaze na lesão e aí eu vou colocar o filme transparente porque eu quero ver se tá saindo exudato ou não, se ele tá seco. Porque se eu colocar o micropore em cima dessa lesão, eu não vou conseguir ver, eu só vou conseguir ver se eu tirar. E o indicado é não tirar o curativo, ele tem que ficar pelo menos 24 horas, senão não faz ação se eu ficar tirando o curativo toda hora. Então, se eu colocar esse filme transparente, eu consigo ver se tá com exudato ou não antes de retirar. Ou no caso de drenos, de acessos, por exemplo, o acesso central, eu preciso ver se está tendo infecção ali, se não está tendo, ou até mesmo o acesso periférico, hoje em dia é muito mais utilizado o filme transparente. O que que vocês precisam tomar muita atenção, é de suma importância isso na vida profissional de vocês. Quando vocês utilizarem essas fitas, tomem cuidado para você não levar uma infecção cruzada. Por quê? Às vezes você tá ali com a luva, você vai lá na força do hábito, você acabou de fazer o curativo, você tocou, você fez o curativo que está totalmente infectado, pode ser uma lesão por pressão bem infectada, bem exudativa, você tá tocando ali naquela lesão e aí você terminou de fazer o curativo e você vai pegar na sua fita. Você vai pegar ali no micropor para colocar, para cobrir. E aí você acabou de contaminar toda essa fita. E pensa a quantidade de pessoas que vão utilizar essa fita e vão estar levando esses fungos, essas bactérias para o curativo deles. Ou até mesmo, vamos supor que eu tenha acabado de fazer um curativo de uma lesão por pressão. E aí o médico foi lá, eu usei esse filme transparente na lesão por pressão, e aí o médico foi lá, acabou de passar um central e me pediu um curativo. Aí eu cortei do mesmo local, cortei com a mesma tesoura e no mesmo local que eu peguei, no mesmo local ali que eu tinha pego com a mão do curativo. É um acesso que vai geralmente na jugular. E olha o risco que eu tô levando para esse paciente de infecção. E principalmente por ser uma lesão bem infectada, com bastante exudato. E vamos colocar ainda se for um paciente, para um paciente passar um central, é um paciente crítico. Aí você coloca às vezes um paciente que já está com a imunidade muito baixa. Qualquer tipo de infecção para ele pode ser crucial para ele ficar entre a vida e a morte, e por uma besteira, por um desatento meu, eu acabei levando uma infecção para esse paciente, tá? Eu vou acabar piorando o quadro dele, então tomem bastante cuidado. Tá acabando, gente. Vamos lá. Agora aqui. Isso daqui é uma coisa que vocês escutam, provavelmente vocês escutam falar muito pouco. Eu não sei, né? Tô falando, vai que vocês já tenham escutado falar sobre isso, que é a mensuração da ferida. Eu comentei com vocês lá na nossa aula de feridas e a mensuração ela é de suma importância. Por quê? Vocês lembram todos aqueles processos que eu falei que tem que ser feito antes de pensar em qual tipo de mecanismo de ação eu vou utilizar para recuperar uma lesão? Eu tenho que pensar em N fatores, até na dieta do paciente, eu tenho que pensar se ele é diabético, se ele não é, comorbidade, morbidade. Eu tenho que pensar em várias coisas antes de eu passar um tratamento para o meu paciente. E aí não foi feita a mensuração dessa lesão. Não foi feito e não está sendo feito. Como que eu vou saber se essa lesão ela não está aumentando? Aí eu vou lá, olho para essa lesão hoje e falo: ah, tá bom, hoje ela tá mais ou menos desse tamanho, tá bom. Aí eu vou olhar essa lesão daqui uma semana, eu vou falar: nossa, essa lesão parece que tá maior, ela não está com exudato, mas parece que essa lesão tá aumentando. Aí eu vou olhar daqui uma semana, essa lesão tá maior ainda. Eu falo: gente, nossa, parece muito que essa lesão tá aumentando. Será que tá aumentando ou não? Como que eu vou saber se eu não fiz a mensuração dela? Se foi só a olho nu. Então, é muito indicado fazer a mensuração tanto de largura quanto de profundidade na hora de fazer um curativo. Vocês vão ver fazendo? Muito raro, até porque a maioria das vezes nem tem a fita para fazer a mensuração. E é uma régua específica, tá? Não é com qualquer régua. Eu não vou pegar uma régua qualquer e vou colocar lá em cima da pele do paciente. Ela é essa reguinha aqui. Esse aqui é um modelo, tá? Tem vários. Mas esse daqui é um modelo de régua.
que eu vou colocar? Eu vou colocar o nome do paciente, a data, qual que é a largura, qual que é a profundidade, onde que é o local dessa lesão. Aqui, ó, tá mostrando melhor, tá vendo? Ó, ele tá tanto mensurando largura quanto comprimento. E aí depois ele vai lá e vai colocar os dados do paciente ali. E essa fita, ela fica anexada junto com as coisas do paciente, tá? Que é para ter essa noção de se a lesão está fechando ou não. Porque o fechamento dela, ele é um processo muito demorado para você ter certeza se ela está começando a fechar. Primeiro, ela começa o exudato, ele começa a sumir, é o primeiro passo até essa lesão começar a fechar, principalmente quando a gente fala de lesões crônicas ou lesões por pressão, porque são lesões que é de segunda intenção. Então, o corpo que vai fazer esse fechamento, o corpo vai criar esse novo tecido para fazer o fechamento da lesão. Então, é um processo que demora. Por isso que é de suma importância eu fazer a mensuração. O ideal é fazer pelo menos uma vez por semana ali. Não precisa fazer todo dia, porque no dia a dia você mesmo consegue ter uma noção se está fechando ou não. Mas pelo menos uma vez por semana é importante fazer a mensuração. E tem também esse tipo aqui, que é um tipo circular, para você fazer a mesma mensuração, tá? É a mesma coisa que eu falei, o hospital público é uma coisa que é muito difícil de ter, mas é bem importante, tá? E aí aqui estão os dados que eu preciso, né? Eu preciso colocar o nome do cliente, a data do curativo, mensurar a largura e profundidade da ferida, tá? E onde que é essa ferida também é importante, principalmente se for um paciente que tiver mais do que uma lesão. Agora aqui também deixei um outro videozinho para vocês, falando sobre isso, sobre mensuração de feridas. Esse aqui é sobre mensuração? Eu acho que é sobre mensuração de feridas. Aqui eu trouxe um modelo de anotação de enfermagem para vocês. Dois modelos, na verdade, eu trouxe, né? Para vocês saberem o que deve colocar e como fazer uma anotação depois de realizar um curativo. Aí o que você tem que anotar? O local da ferida, o tamanho dela, o aspecto, material utilizado e assinar. E aí eu fiz aqui um modelinho, então. Horário. Realizado limpeza em ferida, o tipo, eu vou colocar, no caso da minha aqui foi um tipo traumático, mas eu posso colocar se é uma ferida crônica, se é uma ferida aguda, em região hospital, com descrever os materiais que você utilizou. Então, eu realizei para essa limpeza, eu utilizei soro fisiológico, clorexidina desgermante e gaze. Auxiliei em sutura. 2 pontos, fio 3,0. Após, realizei curativo oclusivo com gaze, atadura e micropor. Nem foi tão difícil. Vocês conseguiram prestar atenção? Foi uma anotação bem simples, tá? Agora aqui a próxima. Local, o horário. Realizei limpeza e troca de curativo em lesão por pressão na região sacral. Coloquei a região sacral porque é que vocês mais vão ver, né? Apresentando exudato seroso. Ela tá com 10 por 10 de largura e de comprimento, 10 centímetros. Tem 2 milímetros de profundidade. Ah, eu não falei da profundidade, né? Nessa daqui, muitas vezes não dá. Deixa eu voltar aqui, calma aí. Muitas vezes nesse tipo de régua aqui, essa régua ela é de papel, tá? Ela não é uma régua igual às outras, ela é uma régua de papel, então muitas vezes eu não consigo saber a profundidade com essa régua. E aí o que eu posso fazer para eu verificar a profundidade? Eu posso pegar uma tesoura e aí eu vou aprofundar essa tesoura na lesão. E depois eu vou pegar minha régua e vou mensurar até onde que deu na tesoura, tá? Porque essa régua, se você colocar ela, ela dobra na hora de você colocar por ser papel. Então você não vai ser fidedigno a mensuração que você fizer. Então você pode fazer com a tesoura, você vai até o fundo da lesão, porque aqui essas lesões aqui que eu peguei, elas não são profundas, né? Mas tem umas lesões muito profundas. Então por isso que é importante também a mensuração da profundidade, tá? Então, ela tem 2 milímetros de profundidade. A enfermeira está ciente. É bom você sempre colocar o nome da enfermeira. E esses dados aqui vocês têm que passar para elas, tá? Explicando como é que tá a lesão. Limpeza com soro fisiológico, clorexidina desgermante e gaze. Curativo oclusivo com pomada de colagenase, rayon, gaze, filme transparente. Datado e assinar. Pronto. Simples, fácil, não é muito difícil. É
No começo pode até ser que seja um pouquinho, mas depois é copia e cola, gente. Não é tão difícil assim, tá? Vocês entendendo um pouquinho de. Desculpa. Vocês entendendo um pouquinho das camadas da pele, de como funciona uma lesão, ajuda bastante, tá? Agora, aqui eu trouxe alguns tipos de lesões com exudato, tá? Então, aqui eu tenho uma bem seca também é demais, né? Uma seca só já tá bom. Um com baixo exudato, aqui com o médio exudato e aqui com o alto exudato. Aí, o que eu tava falando, tinha alguma parte que eu falei que eu ia voltar para falar com vocês depois dessa. Vou começar falando disso daqui, da hidrofibra. Vamos supor que eu tenha colocado hidrofibra nisso daqui, nessas lesões aqui. E aí o indicado é que fique uma semana. Mas se vocês olharem, a quantidade de exudato são diferentes. Então, em algumas ela vai se comportar muito bem dentro de uma semana, em outras nem tanto. Por exemplo, essa de alto exudato, no máximo, estourando com esse tanto aqui de exudato, no máximo 3 dias você já vai poder trocar esse curativo, tá? Não só o de hidrofibra, mas o de algenato de cálcio também, ou o de carvão ativado. Aqui o rayon, né, é super indicado nesses casos dessas feridas. Eu acho que eu tinha ficado de falar de alguma coisa, mas agora eu não lembro. Eu acho que era sobre o rayon mesmo. Então, no caso dessas feridas, indicado utilizar o rayon, diferente da sutura, por exemplo, que não precisa, porque é você desperdiçar material. Aqui, no caso, principalmente dessa alta aqui, é muito mais indicado do que o rayon. Ou nem tanto, vamos tirar o mérito de que está tendo muito exudato nessa alto. Eu posso utilizar nesse daqui que não está tendo exudato. Por quê? A probabilidade da regeneração aqui é muito maior do que a regeneração aqui. Porque aqui, primeiro, eu vou começar a tirar esse exudato. Até ele vai passar por todas essas fases. Ó. Ele vai passar por menos, por médio, por baixo, até chegar no seco. Então, o rayon tem que ser utilizado principalmente quando a lesão tá assim, tá seca e o tecido tá vitalizado. Porque para eu não tirar esse processo de vitalização do meu tecido, né? Ele vai ajudar o meu organismo a fazer essa cicatrização mais rápida. E é isso. E agora aqui tem mais duas fontes para vocês. Essa daqui desse doutor Feridas aqui, ele tá falando um pouquinho sobre pressão negativa, tá? Não falei sobre isso, sobre esse tipo de curativo, mas eu trouxe para vocês a nível de curiosidade, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Foi o que eu falei, vocês não vão encontrar esse tipo de curativo no SUS, mas é importante vocês saberem que ele existe, para vocês verem que tem vários outros tipos de recurso que poderia ser utilizado e às vezes se fosse utilizado ajudaria muito os pacientes. Vocês vão ver às vezes paciente que faz um curativo de 20 anos fazendo o mesmo curativo. Por quê? Porque não é utilizado os produtos corretos naquele curativo. E aí ele vai ficar ali durante muitos anos ainda fazendo. Se utilizassem, às vezes, o mecanismo de ação correto e orientasse esse paciente, muitas vezes essa lesão fecharia muito mais rápido do que em um tempo tão demorado. E vocês vão encontrar, podem ter certeza. Parece até um tempo muito longo para continuar fazendo um curativo, mas vocês vão ver, gente. Gente com 10 anos fazendo curativo na mesma lesão, e aí vai lá no posto fazer, e aí o pessoal só passa Dersane, porque muitas vezes é o que tem. E aí, se você for olhar, se ele tivesse recurso, às vezes com um curativo que ele vai fazer ali durante um ano, ele conseguiria recuperar essa lesão. E não só recuperar a lesão, né? Porque recuperar a lesão é sinônimo de segurança, sinônimo de autoestima, é sinônimo de muitas outras coisas para esse paciente. Qualidade de vida, entre tantos outros benefícios. E esse outro aqui que eu deixei, também eu não falei sobre, mas aqui é sobre um negócio chamado espaço morto. Eu achei bem legal essa matéria, indico bastante para vocês também, para quem tiver curiosidade. Essa foto que eu trouxe para vocês
ela está com uma fita, só para vocês terem mais ou menos uma noção do que eu estava falando da melhor escolha da fita. Eu sei que não é todos os locais que tem todos os tipos de fita, mas se tiver, é muito mais indicado para certos tipos de paciente. Porque dá para ver que essa fita aqui, ela não está agradável na pele dessa paciente. Ó, aqui tá fazendo dobra, tá vendo? E com certeza, se ela movimentar esse braço, essa fita ela vai machucar. E quando eu for tirar, eu vou ter que tirar com muito cuidado, senão eu também posso machucar essa paciente, esse membro dessa paciente. Então tome muito cuidado na hora de vocês fazerem um curativo. Pensa bem, qual é a finalidade do curativo, isso é muito importante. O que que eu quero trazer para esse meu paciente, a qualidade que eu quero trazer para ele, o que que eu quero passar para esse paciente, tá? Vocês podem fazer a diferença, lembrem disso. Não é só porque todo mundo faz errado que vocês também devem fazer. Vocês podem fazer a diferença, vocês podem ser seres pensantes. Então, pensem, o que que eu posso fazer para melhorar? Às vezes nem é só um curativo, às vezes é eu conversar com o paciente, eu também posso melhorar. Porque nós não podemos falar, por exemplo, para um paciente que não tem medicação. A gente acaba falando, né, principalmente para quem pegou estágio na UPA, a gente acaba falando para os pacientes, olha, não tem essa medicação, mas na verdade isso é errado, não se deve falar isso para o paciente. E no curativo o que acontece às vezes é isso, o profissional ele acaba não falando que não tem aquele mecanismo de ação, aquela pomada, aquele material que pode melhorar a vida do paciente, e aí o quadro do paciente vai se agravando ou mesmo não tem melhora, por falta de recurso mesmo, por falta de orientação, porque às vezes vamos supor que seja uma pomada que não tenha, mas que o paciente ele pode comprar. E aí, se ele puder comprar, para ele ajuda. E ele não sabe que existe, ele não sabe que pode melhorar o quadro dele. Às vezes até mesmo o próprio profissional, ele não sabe que pode passar uma outra coisa que não seja aquilo que ele está utilizando. Ele não tem esse conhecimento. Por isso que a enfermagem, ela é uma profissão que você tem que estudar para o resto da vida. É cansativo? Infelizmente é. Mas você estudar, estudo é conhecimento. E o conhecimento, no caso da área da saúde, é vida. Porque se você não tiver o conhecimento e fazer alguma coisa errada, você pode acabar com uma vida. Ou, se você fizer da forma correta, você pode ajudar a salvar uma vida. Então, pense um pouquinho, como eu sempre falo para vocês, o tipo de profissional que vocês querem ser. Espero que sejam os melhores possíveis. E é isso, gente. Muito obrigada. Desculpa eu estar um pouco enrolada em algumas partes, porque são simplesmente 4:30 da manhã, eu estou cansada, eu estou exausta. Eu fiquei montando essa aula para vocês, porque eu não queria postergar mais essa aula, então eu montei essa aula rapidinho para conseguir passar para vocês um pouquinho do que estava na outra que eu perdi, ou até esperar meu computador chegar. Então me desculpa se em alguns momentos eu me atrapalhei, tá? Espero que todo mundo consiga assistir a aula. Eu vou mandar depois para vocês, no horário de aula, atividade para vocês fazerem em cima da atividade. E é isso, qualquer dúvida, lembrem que eu vou estar disponível das 8 às 10, tá bom? Tenham um bom final de semana.